Bom sábado a todos os irmãos e irmãs presentes aqui à nave da igreja. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais. Obrigado, Francisco, por esse hino. Eu gosto muito de ver o pastor Iglesias fazendo solo, Foi muito bom relembrar esse hino que foi um hino marcante na vida da igreja, de uma época da igreja. E é bom sempre a gente estar ouvindo esses hinos que fizeram parte da história da igreja. Antes de nós entrarmos na lição, quero informar que amanhã o nosso culto será às 19 horas, tá? Às 7 horas, porque ainda estamos na fase vermelha. A partir de segunda-feira volta a fase laranja ou amarela, sei lá como vai ser, mas pelo menos esse culto de domingo, para que a gente obedeça à legislação do governo do estado, o culto vai ser às 19 horas. E encerraremos às 20 horas. Muito bem. Antes de nós entrarmos no assunto da lição dessa semana, eu convido você a fechar os seus olhos. Pai amado, estamos estudando o livro do profeta Isaías. Este é o 5º capítulo da nossa lição trimestral. Que o Senhor agora nos capacite, através do Teu Santo Espírito, para que possamos entender a mensagem da lição desta semana, e ainda mais, que essa mensagem fortaleça a nossa fé e a nossa segurança em Ti, como nosso Deus Salvador. Essas bênçãos nós te pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Se você abrir o livro do profeta Isaías, no capítulo 8, quando nós encerramos a lição, consideramos na lição número 4, você vai ver ali que o capítulo 8, ele conclui com uma maldição. E essa maldição anuncia trevas, angústia e desolação sobre aqueles que, ao invés de ouvir o Deus vivo, através de seus profetas, escolheram consultar os mortos, os necromantes. Para nós termos uma ideia da rebeldia do povo, nessa época, Deus enviou 4 profetas que foram contemporâneos para advertir tanto Israel, o reino do norte, como Judá, o reino do sul. Lá no reino do norte, o reino de Israel, Oséias e Amós foram contemporâneos. Os 2 profetas levaram mensagens de advertência, mensagem de apelo para que o povo retornasse a adorar o verdadeiro Deus. E no reino do sul, ou reino de Judá, além do profeta Isaías, foi seu contemporâneo Miqueias. Esses 2 profetas também trouxeram advertências para os líderes e para o povo, a fim de que se voltassem para Deus. Vamos recordar um pouco o contexto, para a gente entrar agora no capítulo 9. Israel, o rei do norte, faz uma aliança com o reino da Síria. Síria sem A, só Síria. E essa aliança tinha o objetivo de atacar Judá, o reino do sul.
E a época era a época do rei Acás. Deus então envia o profeta Isaías, que provavelmente, que tudo indica, era parente do rei Acás, com a seguinte mensagem: Acás, você e o povo não precisam ter medo dessa coalizão, dessa aliança. Judá não vai ser atacado pelo reino de Israel e pela Síria. Isso não vai dar em nada. Apenas confie em mim. Entregue essa situação nas minhas mãos e eu vou resolver essa crise política, essa crise bélica. Mas Acás, que já trilhava o caminho da incredulidade, ele recusa a oferta de Deus e prefere fazer uma aliança com o rei da Assíria, agora com a Assíria, que era o império dominante na época. E a Assíria seria então o braço forte do rei Acás e do reino de Judá, para protegê-los daquela coalizão de Israel e Síria, que o próprio Deus havia dito que não daria em nada, né? Acás recusou a oferta de Deus, e essa recusa teria consequências terríveis, porque Acás logo iria ver que a solução que ele havia escolhido se tornaria um problema maior. Se tornaria algo mais difícil do que ter que enfrentar Israel e a Síria. E você pode ver o resultado disso no texto que se encontra em 2 Reis, no capítulo 15. O resultado dessa aliança que Acás fez com a Síria redundou em perda de território do povo de Deus. Isso foi o início da derrocada da nação de Israel e Judá. 2 Reis, capítulo 15, versículo 29. E eu vou ler aqui na minha versão, que é a versão Nova Almeida atualizada. E o texto diz que nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Hazor e as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Síria. Essa região, ela era conhecida ali no Oriente, no Oriente Bíblico, como o anel ou circuito que ficava em torno do mar da Galileia, que não era um mar, era um grande lago. A extensão era mais ou menos como daqui da nossa igreja até a quadra, um grande lago, com muita água, piscoso, bastante peixe. As tilápias se originaram ali daquela região. E essa região, ela recebia o nome de Galil, no hebraico, que significa circuito, um círculo, um anel. E aos poucos ela foi sendo transformada em Galileia, e posteriormente Galileia dos gentios, porque muitos não-judeus começaram a habitar naquela região. E ela era dividida em Galileia do Norte e Galileia do Sul. A Galileia do Norte era mais montanhosa, tinha muita floresta e a população era mais espalhada.
E a Galileia do Sul era uma região que começava com as montanhas, mas ia baixando até ficar abaixo da linha do mar. E ali havia uma terra rica, muito apropriada para a colheita. Então ali a população era maior, havia mais comida, mais facilidade, e algumas cidades ali se destacavam, entre elas Cafarnaum, que posteriormente passou a ser conhecida como a cidade de Jesus, Nazaré, a cidade onde a família de Jesus e o próprio Jesus viveu uns bons tempos, e Tiberíades, que depois, em homenagem ao imperador Tibério, foi construída ali na região. Essa região, ela ia se tornar desprezível na época de Isaías, e continuaria desprezível no transcorrer dos reis que sucederiam a Acás. Mas nos últimos dias ela se tornaria uma região gloriosa. E aqui no capítulo 9 de Isaías nós podemos ler essa profecia nos versículos 1 e 2. Diz ali na minha versão: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Essa região ela entrou em trevas, porque logo ela adotou a religião dos assírios, e a consulta aos mortos, a necromancia, a feitiçaria, acabou se tornando uma prática comum. E na época de Jesus, ali foi a região onde havia maior número de endemoniados. Mas diz o texto: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o versículo 2 diz: e o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui nós vemos mais uma demonstração da misericórdia de Deus, queridos irmãos e queridas irmãs. Me impressiona pensar no quanto que Deus é misericordioso. Nós, normalmente, nos impressionamos com a glória de Deus quando é demonstrado na sua realeza, quando Ele está no seu trono, um trono móvel, cercado de serafins e querubins, num lugar assim extraordinário. Isso é natural de nós seres humanos, ainda mais sendo pecadores. Foi assim também que Moisés pensou. Naquela ocasião onde Moisés, como instrumento de Deus, tirou o seu povo do Egito, quando eles estavam lá no Monte Sinai, Deus apareceu em tremenda glória, o povo ficou com medo da presença de Deus, pediu que Moisés falasse, que Deus falasse com Moisés, e Moisés transmitisse as palavras de Deus, porque não suportavam a presença escondida de Deus no meio dos trovões, raios e densas nuvens que estavam ali no Monte Sinai. E ali Moisés ficou 40 dias com Deus, ali foram dadas todas as leis para Israel, ali aconteceu a rebelião do bezerro de ouro, a adoração do bezerro de ouro, e ali Moisés intercedeu em favor do povo, e ali Moisés fez um pedido inusitado para Deus. Chegou para Deus e disse: Senhor,
Nós temos conversado bastante, o Senhor tem falado comigo, mas mostra-me tua glória. Eu só ouço a sua voz, o Senhor sempre está envolto aí em nuvens. Eu quero vê-lo, Senhor, eu quero ver a sua glória. E o que Moisés pensava? Certamente ele estava pensando, eu quero ver o trono de Deus, a glória de Deus, a realeza de Deus, né? Aí Deus falou, tá bom, Moisés, eu vou passar para você toda a minha glória. Colocou Moisés numa fenda, e ao passar, o que Deus clamou, qual era a sua glória? Ele passa e o próprio Deus exclama, que Ele é o Senhor Deus, rico em bondade e misericórdia, que faz misericórdia até 1000 gerações, e permite que aqueles que se rebelam contra eles recebam as consequências até a 3ª e no máximo a 4ª geração dos filhos. Deus não mostrou a sua glória de beleza do trono, Deus mostrou a sua bondade, a sua misericórdia. Essa é a grande glória que nós devemos conhecer a respeito do nosso Deus. Gente, fazer misericórdia a 1000 gerações é algo tremendo. Se você pudesse fazer uma análise das 1000 gerações da sua família, você ia ver que isso ia dar mais de 20.000 anos. O nosso Deus é extremamente misericordioso, e Ele demonstraria a sua misericórdia para aquela região, que tinha sido a primeira a ser anexada ao império da Síria, a primeira que sofreria as consequências das escolhas erradas do rei Acás, a primeira que sofreria toda a influência pagã dos assírios. Um dia ela deixaria de ser uma terra desprezível para ser uma terra gloriosa. E por quê? Por que ela se tornaria gloriosa? Por causa do nascimento de um menino especial. Vamos ver? Capítulo 9, versículos 6 e 7. Diz ali o texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Um menino. Quem é esse menino? Nós já vimos que nasceram algumas crianças. Uma virgem que nunca tinha ficado grávida, deu à luz naquele momento de crise, e contrariando as pessoas que não confiavam em Deus, ela pôs o nome do seu filho de Emanuel, ou seja, eu não tenho medo da Síria e nem de Israel, Deus está conosco. Deus estabeleceu que Isaías também colocasse nome nos seus filhos, para que esses nomes fossem uma profecia do que aconteceria se Acás não aceitasse a oferta de Deus, da proteção de Deus. Mas agora a promessa para um menino especial. Quem é esse menino? Bom, abra a sua lição na parte de domingo, pergunta número 3. Quando e como foi cumprida a profecia de Isaías capítulo 9, versículos 1 a 5? Nós vamos lá para Mateus capítulo 4, não vamos ler todos os versículos, vai do versículo 12 a 25, mas Mateus descreve que após a prisão de João Batista, Jesus foi morar em Cafarnaum,
na Galileia, região de Zebulon e Naftali. E ali começou a fazer os seus milagres e afirma, para que se cumprisse a profecia de Isaías capítulo 9, como que nós acabamos de ler. Então, tudo que Jesus fez, ele fez com um objetivo. Não foi por acaso que ele iniciou seu ministério ali em Cafarnaum, na Galileia. Ele iniciou seu ministério ali, começou a fazer milagres, curar pessoas, libertar endemoniados, porque ele era o cumprimento dessa profecias de Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos prosseguir um pouquinho, Vamos pensar um pouquinho mais, por que Jesus se encaixa, de fato, como cumprimento dessa profecia. Na parte de segunda-feira, a lição, o autor da lição, ele nos traz alguns detalhes interessantes, Os nomes que são dados a esse filho. Esse filho, ele é chamado de maravilhoso conselheiro. Quer dizer, esse filho teria uma sabedoria sobrenatural, além da compreensão humana. E se nós formos lá, no mesmo Isaías 28, capítulo 28, versículo 29, o próprio Isaías fala quem é a fonte dessa sabedoria. Diz lá, também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então, esse maravilhoso conselheiro era o próprio Deus que se encarnaria e viria viver entre nós. Maravilhoso é algo extraordinário, sobrenatural, nunca dantes visto. Ainda ele seria chamado de Deus forte. Deus forte aqui, traduzido para o português, no hebraico, significa que alguém, um ser, que pode proteger o seu povo de todos os seus inimigos se atacarem ao mesmo tempo. Deus poderosíssimo. Ainda, Pai da eternidade. Ele é a fonte da eternidade, é Ele que dá a vida eterna, Ele é a eternidade, é Ele que concede a vida eterna. Seria o maior sinal da história do universo. E aqui embaixo da pergunta número 5, há um texto de Ellen White muito significativo, onde ela diz que quando Cristo veio ao nosso mundo, Satanás estava em campo e disputou cada palmo de avanço em sua vereda, desde a manjedoura até o Calvário. Satanás havia acusado a Deus de exigir a abnegação dos anjos, quando nada sabia ele mesmo do que isso significava, e quando ele mesmo nenhum sacrifício fazia em favor dos outros. Cristo veio ao mundo para desfazer essas falsas acusações e revelar ao Pai. Por isso ele é chamado também o príncipe da paz. Paz aqui não é ausência de guerra, não é ausência de conflitos. A paz aqui é a reconciliação do homem com Deus. Porque as acusações mentirosas de Satanás sobre o caráter de Deus fizeram o homem se afastar de Deus. Mas quando Jesus veio, essa criança que nasceria, ele revela o caráter de Deus como ele é e atrai as pessoas. Por isso que ele diz que quando o Filho do Homem for levantado, o que aconteceria? Todos atrairei. Toda pessoa que ouve algo sobre Jesus é atraído para ele.
Em Cristo é revelado quem é o nosso Deus. Ele é o rosto de Deus para nós. Então aquela região se tornaria gloriosa, como de fato aconteceu na vida de Jesus. Agora, Isaías prossegue, depois de ele fazer esse preâmbulo, dando essa profecia misericordiosa da vinda do menino especial, ele prossegue dizendo os juízos que aconteceriam com Israel e posteriormente com Judá, por causa da soberba dos dirigentes, o orgulho dos dirigentes, a injustiça contra os vulneráveis, né? Os falsos profetas que semeavam mentiras, os anciãos que não apacentavam o povo. Esses castigos viriam sobre Israel e sobre Judá. É interessante que quando você lê Isaías do capítulo 9, versículo 8, até o capítulo 10, versículo 34, você percebe que os castigos seriam progressivos. Não é tudo de uma vez. Por que será que Deus não fez tudo de uma vez? Bom, gente, isso é porque Deus é fiel. O nosso Deus é o Deus da aliança. A aliança que Deus fez conosco é algo muito sério e pouco entendido. Ela é descrita em Levíticos capítulo 26 e é repetida em Deuteronômio capítulo 28. Ali está toda a relação das bênçãos da aliança para aqueles que são fiéis, e também as maldições das alianças para aqueles que voltam as costas para o nosso Deus. E elas começam assim: que se o povo não der ouvido à voz de Deus, rejeitar os seus estatutos, os seus mandamentos, aí vem uma série de maldições. Primeiro, seca, falta de chuva. Aí diz: se mesmo assim o povo continuar não dando ouvidos, aí vem a derrota para os inimigos. Mas se mesmo assim o povo não continuar não dando ouvido, as colheitas serão escassas e difíceis, pragas de gafanhoto e outras coisas, invasões das circunvizinhanças para roubar as suas plantações. Se mesmo assim ainda não me ouvir, vou enviar animais selvagens, vão matar o seu gado, vão matar suas crianças. Se mesmo assim ainda vocês não continuarem me ouvindo, eu vou enviar as pestes. E se mesmo assim não continuarem ouvindo, os inimigos vão invadir e vão derrotar vocês. Vocês vão para o exílio e finalmente a destruição de Jerusalém. Progressivamente Deus foi cumprindo isso com Israel e com Judá. Vocês já repararam que quando uma pessoa sai da igreja, parece que tudo vai bem com ela? Mas deixa o tempo passar para você ver. Deixa o tempo passar, você vai ver o que vai acontecendo. Muitas vezes, nós que somos pais, avós, pelas nossas intercessões, nossos filhos, nossos netos, são poupados para que a gente não sofra. Mas você percebe que esses que se afastam de Deus, quanto mais passa o tempo, mais sofrimentos, mais tristezas, mais problemas vão acumulando, né? Vamos para Isaías 11. O que aconteceria, queridos irmãos e irmãs, é que a promessa de Gênesis 3,15 estava em risco. Se você ler a Bíblia, você vai ver que logo após o pecado, Deus prometeu que um ungido viria da mulher.
Adão e Eva pensaram. Aí veio Sete. De Sete vieram os filhos de Deus. Caim comandou os filhos dos homens. Os filhos de Deus se encantaram com as filhas dos homens, se misturaram e passaram para o lado de lá. Sobraram alguns, Enoque, Matusalém, até que chega Noé. Noé sobra, é o remanescente, é a raiz que sobrou do mundo antes do dilúvio. Noé tem 3 filhos. Deus diz: o descendente da mulher virá de Sem, dos descendentes de Sem, dos semitas. Dos semitas, Deus escolhe Abraão. Eu, por exemplo, escolheria Jó, que na minha opinião é muito mais justo do que Abraão. Mas Deus é soberano, Ele sabe quem Ele escolhe. Foi lá e escolheu Abraão. Dos filhos de Abraão, entre Ismael e Isaac, Ele escolheu quem? Isaac. Entre os gêmeos de Isaac, Jacó e Esaú, Ele escolheu quem? Jacó. Jacó teve 12 filhos. Ele queria que a bênção ficasse para José. Deus falou: não, é Judá. Das famílias que descenderia de Judá, Deus falou: vem de Jessé. Jessé teve 8 filhos. Qual filho viria o prometido? De Davi, da raiz de Davi. Raiz de Davi, raiz foi escolhido para ser o rei. Então a promessa era que em Judá, da descendência de Davi, nasceria o Messias. Agora o que aconteceu com os reis de Judá? O último rei de Judá foi Zedequias. Era um rei que ficou menos de um ano quando Nabucodonosor foi lá e destruiu Jerusalém. Depois disso, nunca mais Judá teve um rei da descendência de Davi. O único período que depois vieram dos persas, os gregos, depois os romanos, teve um período o período dos macabeus, que João Hircano, que era uma família de judeus, que ocupou o reinado em torno aí de 9, 10 anos. Depois disso, só reis que não eram judeus, até que chegou a época de Herodes. Então a promessa do Messias, Satanás, ele queria destruir Judá, queria destruir Israel, porque ele sabia que a vinda do Messias seria algo que ele teria que enfrentar. Aí o que Deus faz? Diz o seguinte: vai parecer que o tronco de Jessé, a árvore de Davi, apodreceu, não tem mais solução. Mas desse tronco, o que diz Deus lá em Isaías 11? Esse tronco, do tronco de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Sabe que quando você vê assim um toco jogado, parece que está morto, de repente brota alguma coisinha, e daquele toco aquela árvore começa a renascer. Deus prometeu isso. Da dinastia de Davi, que parece que está acabada, vai surgir um renovo, e a semente prometida em Gênesis 3,15 vai acontecer. E foi o que aconteceu. Se você pega o livro de Mateus, Mateus começa com a genealogia. Por que ele começa com a genealogia? Ali na genealogia ele conta que tanto José como Maria eram descendentes de Judá e da casa de Davi. Tanto que eles foram se recensear lá em Belém, que era a terra de Davi. Percebe? Dali surge então a semente, Jesus, né? E quando Isaías, ele se depara com essa profecia de que haveria um renovo que traria o reinado de paz, porque Jesus virá
ele viria 2 vezes. Os judeus não podem dizer que não há uma profecia no Antigo Testamento, porque o livro de Daniel é muito claro. Jesus voltará 2 vezes, no final das 70 semanas e depois no capítulo 12, quando ele vai voltar a segunda vez em poder e grande glória. Os judeus ignoraram a profecia de Daniel. Os magos do Oriente foram os únicos que captaram o momento do nascimento de Jesus. E quando Isaías, ele ouve essa profecia, ele compõe um salmo. Um salmo extraordinário, que está aqui no capítulo 12. É um salmo muito lindo, é um cântico de louvor. E nesse cântico de louvor, ele louva a vinda do Senhor, e ele fala que Ele é minha força e se tornou a minha salvação. Quero dizer para vocês o seguinte, em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro, cheio do Espírito Santo, e você pode abrir aí na sua Bíblia, cheio do Espírito Santo, no capítulo 4, ele deixa bem claro, para aqueles que estavam ouvindo aquela pregação poderosa, e ele diz o seguinte, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é esse nome? Jesus. Algumas pessoas são exclusivistas. Eles acreditam que somente aqueles que ouvem e aceitam o Evangelho de Jesus é que podem ser salvos. A Bíblia não ensina isso. E existem aqueles que são inclusivistas, que dizem que qualquer religião pode levar a pessoa à salvação. Mesmo as religiões pagãs, prática de consultas de morte, essas coisas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ninguém vai se perder. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que há muitas pessoas que fazem parte do povo de Deus, mesmo nunca tendo ouvido falar sobre Jesus, serão salvas. Nós sabemos que lá em Zacarias é dito que algumas pessoas chegarão para Jesus e perguntarão: que feridas são essas feitas em você? E ele vai contar. E a senhora White esclarece que nas terras pagãs existe muita gente, irmãos e irmãs, que vive de acordo com a luz que tem, conforme Paulo fala em Romanos 12, que Deus fará a justiça conforme a luz que cada um tem. Essas pessoas, mesmo nunca tendo ouvido falar sobre Jesus, serão salvas por causa de Jesus. E durante o milênio, elas receberão estudos bíblicos sobre o plano da redenção. Não é algo maravilhoso isso? Que promessa extraordinária, né? Deus é um Deus rico em misericórdia. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, Deus ainda tem misericórdia para mim e para você. Essa foi a mensagem de Isaías, essa profecia cumpriu. Jesus veio a primeira vez, o que falta agora? A segunda vez. E aí, o reino de paz prometido em Isaías 11 vai acontecer no novo céu, na nova terra, onde até os animais viverão juntas. O leão vai comer palha. Aí sim a paz será completa. Na próxima semana nós vamos estudar o tema Brincando de Deus. E um dos que brincaram de querer ser Deus foi o rei da Babilônia. E nós vamos ver quem que estava por detrás
do reino do rei da Babilônia ao querer brincar de ser Deus.